Olá, sejam muito bem-vindos, porque está começando mais uma edição do Shot 365, o programa que te deixa por dentro das notícias mais importantes do seu dia em poucos minutinhos. Eu sou a Júlia Aguilera e hoje é uma quinta-feira, dia 18 de setembro, e para começar, como sempre, vamos te dar uma prévia das notícias sobre as quais a gente vai falar hoje. A Câmara aprovou a polêmica PEC da blindagem, que limita a atuação do STF contra parlamentares. Christian Bruckner, principal suspeito do caso Madeleine McCann, deixou a prisão na Alemanha. O Ibovespa bateu um novo recorde histórico ao ultrapassar os 145 mil pontos. 2 tremores de terra assustaram moradores da região metropolitana de Belo Horizonte, mas não causaram danos. Jerry Greenfield, cofundador da Ben Jerry's, anunciou sua saída da marca após embates com a Unilever. O drama palestino The Sea venceu o prêmio FUR e será indicado oficial de Israel ao Oscar 2026. O Comitê Organizador de Los Angeles 2028 anunciou detalhes sobre a venda de ingressos para os Jogos Olímpicos. E por último, cientistas revelaram o fóssil mais antigo já encontrado de um dinossauro de cabeça dura, datado de 15 milhões de anos atrás. Começando falando sobre os tremores em Minas Gerais, quem estava ali na região de Contagem talvez tenha sentido tremores de terra entre as noites de terça-feira e quarta, na região metropolitana de Belo Horizonte. O primeiro teve magnitude de 2,9 e o segundo 2,5 na escala Richter, ambos próximos ali ao município de Contagem, segundo a Rede Sismográfica Brasileira. Moradores de diversas regiões, como Alípio de Melo, em Belo Horizonte, ou melhor, Icaiveira, em Betim, e bairros de Contagem e Ribeirão das Neves, relataram ter sentido o solo tremer. Apesar do susto, não houve nenhum dano ou ocorrências, conforme informou a Prefeitura de Contagem e o Corpo de Bombeiros. Segundo especialistas, esses pequenos tremores são considerados comuns e não oferecem grandes riscos. Minas Gerais, inclusive, é o estado com mais registros de abalos sísmicos do país. De acordo com Bruno Colasso, que é sismólogo, ou melhor, da USP, isso acontece devido às tensões naturais que atuam na crosta terrestre, mesmo em regiões que estão distantes das falhas das placas tectônicas, como é o caso do Brasil. O país, por estar localizado no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, está longe de grandes epicentros sísmicos. E por isso, terremotos de grande magnitude são extremamente raros. O maior tremor já registrado em solo brasileiro aconteceu em 1965, em Mato Grosso, e atingiu 6,2 de magnitude. A Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC da blindagem, que já vem gerando algumas polêmicas por alterar a Constituição para exigir aval do Congresso antes que parlamentares possam ser processados criminalmente pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. A medida, que ainda precisa passar por 2 turnos no Senado, foi aprovada por ampla maioria na Câmara, mesmo diante de críticas de que ela favorece, na verdade, a impunidade. A nova versão da proposta também amplia o foro especial para presidentes de partidos e estabelece votações secretas para autorizar processos e prisões em flagrante de deputados e senadores. A aprovação acontece em meio a um clima de embate entre o Congresso e o STF, especialmente após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros políticos por atos antidemocráticos. A PEC ainda é vista como parte de um pacote de reação do Legislativo ao Judiciário, com o apoio de parlamentares do Centrão e da oposição. O texto foi amenizado em relação à versão original, mas ainda mantém dispositivos que aumentam a proteção aos congressistas e limita a atuação do Supremo em processos penais contra políticos já eleitos. Críticos da proposta, como é o caso do deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, afirmam que o texto representa um retrocesso à época em que o Congresso travava investigações, o que resulta em impunidade. Já defensores, como é o caso do deputado Gustavo Geyer, dizem que a PEC põe fim à perseguição a parlamentares de direita. A proposta, porém, ainda deve enfrentar resistência no Senado, especialmente após manobras regimentais que reacenderam o debate sobre o uso do voto secreto e a constitucionalidade da tramitação. Falando agora do drama palestino The Sea, que venceu o prêmio FUR, que é considerado o Oscar de Israel, e causou uma forte reação política no país. O ministro da Cultura, Miki Zohar, classificou a premiação como vergonhosa e anunciou que o governo deixará de financiar o evento. Segundo ele, a vitória de um filme que critica soldados israelenses é, abre aspas, um tapa na cara dos cidadãos, fecha aspas. Com a conquista, The Sea se torna automaticamente a indicação oficial de Israel ao Oscar 2026 na categoria de filme internacional.
O longa, dirigido por Shai Carmeli Pollack, retrata a jornada de um garoto palestino de 12 anos que enfrenta bloqueios militares para conhecer o mar em Tel Aviv. A cerimônia também teve discursos emocionados, como é o caso do ator mirim Mohammad Ghazali, que foi premiado por sua atuação. Segundo ele pede que crianças vivam e sonhem sem guerras. Já Khalifa Natour, premiado como coadjuvante, enviou um texto condenando a guerra em Gaza e afirmando que todo o resto se torna secundário. Christian Bruckner, principal suspeito dos desaparecimentos de Madeleine McCann em 2007, foi libertado da prisão nessa quarta-feira, onde ele estava preso em Cende, na Alemanha. A soltura só aconteceu porque ele estava cumprindo pena por outro crime, que foi o estupro de uma mulher americana em 2005. E não foi formalmente acusado no caso McCann. Após deixar a unidade prisional, Bruckner, de 48 anos, passou a usar tornozeleira eletrônica e foi conduzido por seu advogado, sob escolta policial. Bruckner já havia sido condenado por outros crimes sexuais, incluindo abuso de menores, e é considerado um suspeito recorrente desde que surgiram dados de celulares indicando sua presença perto da Praia da Luz, em Portugal, na época que aconteceu o desaparecimento da Madeleine, a menina britânica. No entanto, os promotores alemães, afirmam que ainda não há provas suficientes para indiciá-lo fortemente, apesar das buscas recentes e de seu histórico criminal na região entre 2000 e 2017. O advogado do suspeito declarou que ele está aliviado com a soltura e ainda não divulgou o seu paradeiro. A liberação reacende o debate sobre as limitações legais envolvendo casos internacionais complexos, como é o caso da Madeleine, que está aberto há quase 20 anos. A polícia britânica ainda trata o caso como desaparecimento, enquanto promotores alemães trabalham com a hipótese de assassinato. Desde 2011, a investigação no Reino Unido já custou mais de 13 milhões de libras, que é cerca de 93 milhões de reais, com novas verbas autorizadas nesse ano. Enquanto isso, o paradeiro de Madeleine McCann segue sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do século XXI. O Ibovespa atingiu nesta quarta-feira um novo recorde ao superar os 145 mil pontos pela primeira vez na história. Às 14h29, o principal índice da B3 subia 1,12%, alcançando 145.673,16 pontos, com um pico intradiário de 145.798,62. O movimento acontece em meio à expectativa global pela decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, sobre a taxa de juros. A Bolsa Brasileira opera em alta diante das apostas de que o Fed anuncia o primeiro corte de juros em 9 meses, com redução de 0,25 ponto percentual, o que pode aquecer os mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Ao mesmo tempo, o dólar mostrava leve oscilação, sendo negociado a R$ 5,32 reais na venda, alta de 0,17%. Falando de esporte, a gente tem Olimpíadas marcadas para Los Angeles em 2028 e o comitê organizador das Olimpíadas anunciou que os ingressos para os jogos já vão estar disponíveis a partir de 2026, com preços iniciais de $28, que é cerca de R$ 150 na conversão de hoje. O registro para interessados começa já em janeiro no site oficial da LA 28. A expectativa é de que o evento se torne o maior da história do esporte mundial. Access e Eventim serão as plataformas oficiais de venda, enquanto a On Location cuidará da experiência de hospitalidade. Com um orçamento de 7 bilhões de dólares, a LA 28 é financiada por patrocínios, licenciamento e venda de ingressos. Marcas como Starbucks, Honda e Delta já garantiram espaços como patrocinadora, e outras grandes empresas ainda devem ser anunciadas nesse ano já, impulsionando a meta de arrecadar 2,5 bilhões de dólares em patrocínios até o início dos jogos. Jerry Greenfield, um dos fundadores da Ben Jerry's, o Jerry do nome da marca, anunciou sua saída da icônica marca de sorvetes após quase meio século, citando desacordos com a controladora britânica Unilever. Em comunicado divulgado por Ben Cohen, seu sócio e cofundador, Greenfield afirmou que a Unilever restringiu a atuação da empresa em pautas sociais, ferindo o espírito ativista que sempre marcou a Ben Jerry's. A decisão, segundo ele, foi tomada com pesar, mas considerada inevitável diante do que ele chamou de silenciamento da empresa em meio a retrocessos nos direitos civis e humanos. A relação entre Ben Jerry's
e sua controladora têm se deteriorado nos últimos anos. Em diversas ocasiões, a Unilever interveio em manifestações públicas da marca, como críticas ao ex-presidente Donald Trump, apoio a causas palestinas e menções ao aborto e às mudanças climáticas. Greenfield destacou que a promessa da independência feita, na verdade, em 2000, foi rompida. A marca chegou a mover ações judiciais contra a Unilever, alegando censura em postagens e a demissão de um CEO por motivos ideológicos. Apesar das tensões, a Unilever e sua subsidiária de sorvetes, a Magnum Ice Cream Company, afirmam que discordam da visão do Greenfield e que tentaram até manter um diálogo com os fundadores. Porém, a situação evidencia o embate entre ativismo social e limites impostos por grandes corporações. Para Greenfield, a essência do Ben Jerry's está sendo sufocada e por isso ele optou por sair dessa cena. Pesquisadores anunciaram a descoberta de um fóssil de dinossauro na Mongólia que pode mudar a compreensão sobre a origem dos chamados dinossauros de cabeça dura. O animal, batizado de Zavacephali rinpoche, viveu há cerca de 115 milhões de anos na região que hoje corresponde à Ásia Central. Com pouco mais de 1 metro de comprimento e cerca de 6 quilos, ele é o mais antigo e o mais completo fóssil já encontrado do grupo dos paquicefalossauros, dinossauros herbívoros com o topo de crânio espesso como um capacete, por isso o nome de dinossauro de cabeça dura. O fóssil está excepcionalmente preservado, inclui grande parte do crânio, parte da cauda, patas dianteiras, ou melhor, e até pedras no estômago usadas na digestão. Isso permitiu aos cientistas entenderem melhor a evolução da estrutura óssea na cabeça desses animais. Segundo Lindsay Zano, paleontóloga da North Carolina State University, a espessura do crânio se desenvolvia inicialmente na parte frontal, o que indica que esse processo evolutivo pode ter sido ainda mais complexo do que os pesquisadores imaginavam. O nome Zavacephali combina Zava, origem tibetano, e cephali, cabeça, em latim, e rinpoche, precioso, destacando a importância desse achado. Assim como os ceratopsianos e estegossauros, o paquicefalossauro pertence ao grupo dos ornitisquianos, dinossauros conhecidos por estruturas ósseas marcantes, com funções que iam além da proteção. Elas serviam também para disputas territoriais, seleção sexual e defesa contra predadores. A gente termina aqui essa edição do Shot 365, eu espero que você tenha gostado e te espero aqui amanhã com mais notícias.